Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre bebidas para controlar melhor a sua glicemia. Então, esse vídeo ele é para você que é diabético, pré-diabético ou que quer cuidar melhor da sua saúde. Então, essas bebidas, elas vão ajudar a chupar o açúcar do sangue. E a última bebida que eu vou te falar ela é surpreendente, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive eu também, até pouco tempo, achava que essa bebida fazia justamente o efeito oposto, fazia justamente o contrário. Achei que essa bebida fizesse mal para o controle do açúcar, mas não. Vários estudos científicos mostraram o contrário, que ela pode ajudar muito pacientes diabéticos e pacientes pré-diabéticos. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, fundamental para você que quer cuidar melhor dos níveis de açúcar no seu sangue. Antes de começarmos, já deixa aí no chat, já deixa aí nos comentários, me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? Está no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, Norte, Centro-Oeste? Está em Portugal? Está em Angola? Está nos Estados Unidos? Me conta aí, escreve no chat, escreve nos comentários e também me fala se você tem ou não tem diabetes ou pré-diabetes, porque eu quero te conhecer melhor. E já vai pegando papel e caneta aí, pessoal, que a nossa primeira bebida é o chá verde. Por que o chá verde ajuda a controlar o diabetes? Ele tem substâncias chamadas polifenóis, principalmente a epigalocatequina 3-galato, que a gente vai chamar aqui de EGCG, e essa catequina ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória e por isso melhora a sensibilidade à insulina, aumentando a captação de glicose pelas células. Então, como que acontece aqui para a gente entender logo, porque esse tema ele vai se repetir ao longo dessa live aqui. A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, ela tem o papel de estimular as células do nosso corpo a captarem moléculas de glicose, moléculas de açúcar no nosso sangue. Se as nossas células estão sensíveis à insulina, essa captação vai ocorrer de forma perfeita, de forma adequada. No entanto, se as nossas células estiverem resistentes à insulina, elas não vão reagir, elas não vão responder ao estímulo da insulina para captar esse açúcar do sangue, então o sangue vai continuar com o açúcar, com a glicose se acumulando. Então, quando a gente está falando de pré-diabetes, de diabetes, são condições onde a pessoa tem uma elevada resistência à insulina e, consequentemente, tendo uma elevada resistência à insulina, nós também temos uma baixa sensibilidade à insulina. Vocês estão entendendo bem? Se alguém não entender, pergunta aí que eu vou responder, tá bom? Então, quando a gente está falando de diabetes, de pré-diabetes, o que a gente quer fazer? A gente quer aumentar a sensibilidade à insulina e, ao mesmo tempo, reduzir a resistência à insulina. Então, vocês vão ver que essas bebidas, basicamente, têm essas funções, têm esses efeitos. O chá verde, além de aumentar a captação de glicose pelas células, a própria EGCG, a epigalocatequina, ela inibe a atividade de duas enzimas, chamada alfa-amilase e alfa-glicosidase. Essas enzimas estão envolvidas na digestão de carboidratos. Então, por esse motivo, o consumo de chá verde pode contribuir para reduzir a absorção de glicose pelo intestino. Nossa próxima bebida é o chá de canela, que tem polifenóis e uma substância chamada quinamaldeído, que possuem ação insulina-like, ou seja, facilita a entrada de açúcar, de glicose nas células. A canela também aumenta a atividade da proteína transportadora de glicose GLUT4, o que promove a captação de glicose pelos músculos e também pelo tecido adiposo, que são as nossas células de gordura. O chá de canela também contribui para reduzir os níveis de açúcar no sangue. Por esse motivo, inclusive, que se alguém toma uma metformina, um glifage da vida, ou algum outro medicamento antidiabético, tem que tomar um pouco de cuidado com o chá de canela, porque ele pode reduzir muito a glicemia e gerar uma hipoglicemia, que é algo que nós não desejamos. Próxima bebida, chá de gengibre, porque tem gingerol, que vai melhorar a sensibilidade à insulina,
O gengibre também reduz a produção hepática de glicose, principalmente aumentando a atividade de uma enzima chamada glicoquinase e reduz os níveis de açúcar no sangue. Próxima bebida, vinagre de maçã. E esse aqui é sensacional. Por quê? Além de ter ácido acético, que retarda o esvaziamento gástrico e diminui a resposta glicêmica após as refeições, reduzindo os picos de glicose, os picos de açúcar lá em cima, pós-prandial, após as refeições, o vinagre de maçã também aumenta a sensibilidade à insulina nos músculos e no tecido adiposo e também reduz o índice glicêmico dos alimentos. Então, por exemplo, se você come um pão, o que vai acontecer com a sua glicemia? Ela vai aumentar. Normal. Isso vai acontecer. Agora, se você come um pão e junto com o pão toma o vinagre de maçã, a glicemia não vai aumentar tanto, porque ele vai reduzir o índice glicêmico dos alimentos, e o índice glicêmico é a velocidade com a qual o alimento é capaz de causar mudanças nos níveis de glicose do organismo. Então o vinagre de maçã ele é excelente por esses motivos. Da mesma forma que o suco de limão, que tem ácido cítrico, então ele reduz a absorção de glicose no intestino, ele retarda a digestão, aumenta a saciedade, melhora a função das células que produzem insulina, que são as células beta-pancreáticas, que pelo nome ficam no nosso pâncreas. E o suco de limão também aumenta a sensibilidade à insulina em tecidos periféricos, como os músculos e o tecido adiposo. Próxima bebida, água de coco. Potássio, magnésio e outros eletrólitos contribuem para controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, a água de coco ela pode melhorar a função muscular e a função metabólica e, como consequência, melhorar também o controle dos níveis de açúcar. Chá de hibisco, que é rico em antocianinas, rico em flavonoides, que melhoram a sensibilidade à insulina, tem ação antioxidante, anti-inflamatória, que são problemas gerados pelos altos índices de açúcar no sangue, tanto o estresse oxidativo, que é combatido com os antioxidantes, como a inflamação, que é combatido com as substâncias anti-inflamatórias, são consequências e também causas do diabetes. Então, se a gente controla esses fatores, a gente também está agindo de forma positiva no combate ao diabetes. E o chá de hibisco, ele também aumenta os níveis de adiponectina, que é um hormônio que influencia no metabolismo da glicose e também na resistência à insulina. Segundo, pessoal, chá de erva cidreira, que tem polifenóis como ácido rosmarínico e flavonoides, melhora a sensibilidade à insulina, facilitando a captação de glicose pelas células, reduzindo os índices de açúcar no seu sangue e também tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Que outra erva tem ácido rosmarínico também que eu posso tomar? Chá de alecrim, tá bom? Então, da mesma forma que o chá de erva cidreira, o chá de alecrim também é uma boa opção, como também o chá de louro, como também o chá de cravo da Índia, como também o chá de orégano. Todos esses chás vão ajudar também, vão contribuir de forma positiva para melhorar o controle do diabetes. E agora, pessoal, nossa primeira bebida aqui, que eu falei que foi uma surpresa para mim e que vai ser também uma surpresa para você, tá bom? Quero ver quem vai adivinhar que bebida é essa. A gente já falou dessa bebida aqui em outras lives, só que a gente falou dessa bebida para combater má circulação, que ela também contribuía para controlar pressão alta, que ela tinha um grande poder vasodilatador por conta de ser rica em nitratos. É um legume que a gente come bastante em preparações salgadas, né? Na salada, a gente come crua, pode comer cozida, pode comer assada. Tem uma cor bem forte. Quem sabe aí de qual alimento que eu estou falando agora, pessoal? De um alimento que muita gente acha que diabético não pode consumir, muita gente acha que vai descontrolar os níveis de açúcar no sangue. Vão ver aí no chat, vão ver aí nos comentários se alguém sabe do que eu estou falando aqui. A Marli já acertou. Marli Vitor da Silva tá de olho aqui, tá sabendo, gabaritou aqui. Assim como a Vanderleia, lá de Ouro Preto, também acertou que a bebida que vai ajudar a controlar o seu diabetes, isso não sou eu, o doutor João, quem está falando, já fizeram vários estudos mostrando
os efeitos dessa bebida em pacientes com diabetes. A Sueli acertou também, Maria Ivonete acertou, Maria de Luz acertou, Elma Silva acertou, todo mundo está acertando aí. Então, pessoal, o suco de beterraba, e mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, vários estudos estão dizendo, ele tem nitratos que vão melhorar a função vascular, aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos e, por esse motivo, melhoram a captação de glicose. E eles viram, por exemplo, que quem tomava suco de beterraba tinha redução de alguns fatores, de alguns marcadores que mostram o descontrole do diabetes, como Roma A, Roma B, Roma IR. Então, pessoal, o suco de beterraba, ele melhora a sensibilidade à insulina e contribui para a redução dos níveis de glicemia. Quanto de suco de beterraba que você deve tomar por dia? Eu acredito que 150 ml seja uma boa quantidade para você. Obviamente que se você for diabético, você tem que monitorar as alterações que o suco de beterraba pode vir a promover em seu organismo. Então é possível que você tome o suco de beterraba e reaja de uma forma que a gente não está esperando. Mas a maior parte das pessoas, ao que tudo indica, com diabetes que consomem o suco de beterraba, elas são beneficiadas com essa prática. Obviamente que você não vai poder colocar açúcar, que você deve evitar colocar mel. Da mesma forma que todos esses sucos que eu falei aqui, água de coco, todos esses chás que eu falei aqui, você não deve colocar açúcar, nem mel e nem outra substância para adoçar. Combinado? Porque senão o que vai acontecer? Em vez de reduzir os níveis de açúcar no seu sangue, vai aumentar. E aí você vai falar, não, o doutor João falou para eu tomar chá de hibisco, que o chá de hibisco vai me ajudar a controlar o açúcar no sangue. Só que eu estou tomando chá de hibisco há um mês e o meu açúcar no sangue só sobe. Por quê? Você está botando açúcar no chá de hibisco? Ah, boto nada, boto uma colher de sopa só de açúcar no chá de hibisco. Então, pessoal, não pode colocar açúcar, tá bom? Porque senão o efeito que a gente vai ter vai ser justamente o efeito contrário. Quem quer saber aí a bebida bônus, que também ajuda a controlar a glicemia? Qual é a bebida bônus que ajuda a controlar o açúcar no sangue? É uma bebida que todo mundo deve consumir. É uma bebida que está disponível para a maior parte das pessoas, né? Quase todo mundo tem acesso a essa bebida, que não é cara, que não é difícil de encontrar no mercado. Quem quer saber qual é a bebida bônus aqui para vencer o diabetes? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, fala o que é o bônus, que aí eu vou ver. Se o pessoal quiser, eu vou passar o bônus aqui para vocês. Vamos ver. Por que essa bebida é interessante? Já vou falar, antes de falar com a bebida. Primeiro, porque ela dilui a glicose no seu sangue. Então, se você estiver com o sangue muito grosso, com o sangue muito concentrado, obviamente, o açúcar também vai ficar mais concentrado. Por quê? Vamos lá. Imagina que você tem um copo desse tamanho. Calma aí, não tem um copo aqui. Imagina que você tem um copo de 200 ml. E aí, você bota 1 grama de açúcar nesse copo de 200 ml e depois você pega um outro copo com 100 ml e coloca o mesmo 1 grama de açúcar, tá? O que vai acontecer? O copo com 100 ml, ele tem muito mais açúcar. Se você dosar o açúcar presente no copo de 100 ml, você vai ver que o açúcar está muito mais concentrado. A mesma coisa acontece com o seu sangue. Se você tiver com sangue grosso, com sangue viscoso, a pessoa vai medir o açúcar no seu sangue e o açúcar vai estar concentrado e vai dar um resultado acima do normal. Então, pessoal, essa bebida ela vai ajudar a diluir o seu sangue, a diluir o açúcar no seu sangue e vai permitir também que os seus rins eliminem o excesso de glicose. Ó, a Vanderleia quer o bônus, a Penha quer o bônus. Pessoal, essa bebida é a água. Pois é, a água também vai ajudar a controlar os seus níveis de glicose, por esse motivo que eu acabei de falar, e também porque vai contribuir para que os seus rins eliminem o excesso de glicose, vai contribuir também para manter a sua saúde renal, que é acometida sim pelos altos índices de açúcar no sangue, tanto que a principal causa de doença renal crônica no mundo é o diabetes. Então, pessoal, se você tem pré-diabetes, se você tem diabetes, você precisa beber água.
Quanto de água, doutor João? 30 ml de quilo por dia, desde que você não tenha doença renal crônica grave ou insuficiência cardíaca congestiva grave. Tirando isso, essa é a quantidade de água que você deve beber. Então, se você tiver 70 quilos, você vai multiplicar por 30 e vai dar 2.100 mililitros, que são iguais a 2 litros e 100 ml. Combinado, pessoal? Olha, além dessas bebidas, se você quiser controlar melhor o seu diabetes, se você quiser reduzir a quantidade de remédios que você toma, se você sonha um dia, você que é diabético, se você tem o sonho, o desejo, o objetivo de parar de tomar a metformina, de reduzir o uso da insulina, se você for um paciente insulino dependente, isso é possível sim de fazer com o estilo de vida saudável. Escolhendo os alimentos certos, fazendo atividade física correta, controlando o estresse, dormindo bem, tudo isso contribui para o melhor ou pior controle do diabetes. E eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, se você quiser aprender estratégias cientificamente comprovadas de controle natural, de reversão natural do diabetes, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90. Que se você ler o livro e colocar em prática o que está no livro, eu tenho certeza absoluta que o controle da sua glicemia, que o controle do açúcar no seu sangue vai melhorar muito. E mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, as estratégias do livro são retiradas de estudos científicos, de milhares de estudos científicos que comprovam o que está escrito lá. Então, pessoal, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade neste exato momento por apenas R$ 29,90 na versão digital. Ó, dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. Quanto que você achou desse vídeo aqui? 0, você não gostou nada, 10, você gostou muito. A sua avaliação é muito importante para a gente continuar aprimorando o nosso serviço, que no fim das contas é levar informação e saúde para você e para sua família. Vamos ver quem está com a gente aqui no chat. Um grande abraço para Giselma Santana de Vitória, no Espírito Santo, para Elma Silva, do interior da Bahia, para o Adeilson Torres, de Caruaru, Pernambuco, para o Edilto Barros, de Fortaleza, Beatriz Araújo, João Batista Carneiro, de Danbury, Connecticut. João Batista deve ser de Minas Gerais, hein, João Batista? Que eu sei que em Danbury tem muita gente de Minas Gerais, principalmente de Governador Valadares, não é não? Um abraço aí para Zori Vega Dias. Graças, doutor John Bendiciones. Um abraço para tu, Zori Vega Dias. Muitas graças por la mensaje. Um abraço também para Elizabeth Santos, Fátima Severo, do Rio Grande do Sul, Maria José do Recife, Sueli Jorge, Oreni de Frutal sempre com a gente. Abraço para Maria Trevisan de Guarulhos, para Maria Aparecida Acida Silva de São Paulo, para Selma da Paz, Denise Múcio do Rio de Janeiro, Gleidson Oliveira de Vila Velha, Marli Vitor da Silva, Justina Chopelê Subingo, que está lá em Angola. Ó, abraço para todos da comunidade africana que me assistem. Pessoal de Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, um beijo para todos vocês da África que estão aqui me assistindo. Um abraço para o Nelly Tavares, para minha amiga Vanderleia, para Maria Ivonete Nunes, de São Caetano do Sul, São Paulo, para Fátima Ali, da Jordânia. Pessoal, hoje a gente está chique, hein? Temos espectadores em diversos continentes aqui hoje. Cadê o pessoal da Europa me assistindo? Um abraço para o Nazareno Azevedo, para a Selma da Paz, de Fortaleza, para Mari Lopes Cordeiro, Terezinha dos Santos de São Gonçalo, terra da minha avó Edia e do meu avô Pedro, hein? Um beijo aí para todo mundo de São Gonçalo. Um abraço para Josilda Santos de Camaçari, na Bahia, para Maria da Glória Silva Bernardino, para Ismail, Mauricélia Silva, Carleci Correia dos Santos, Vanusa Alves, André Azevedo. Olá, doutor, não conseguir achar sua especialidade aqui. O senhor é cardiologista? André, não sou cardiologista, sou clínico geral, ok? Um abraço para Sueli Jorge, minha amiga, Maria de Lourdes Rocha Dias, Érica Levai, Leonilda Soares, Penha Oliveira, Josilda Santos,
João Batista de Muriaé, Delurdes Esteves, Vilma Rosa, Celeste S. Meu amigo, eu faço 4 km de caminhada todos os dias e minha glicose vai para 90, 100. Resolvi tomar uma água de coco. Quando fui medir minha glicose após a caminhada, estava 180. Pode tirar a água de coco. Celicia, acho que essa água de coco aí estava muito doce, hein? Era água de coco do coco mesmo? Ou será que era uma água de coco de caixinha? Provavelmente essa água de coco tinha um açúcar adicionado. Mas é normal, depois que nós consumimos um alimento, que esse alimento tenha um impacto na sua glicemia, tá bom? Um abraço para Marilene Dias Martins. Calma aí. Vilma Rosa. Coca-Cola não, Vilma Rosa. Coca-Cola não é uma bebida que ajuda a reduzir a glicemia, tá bom? Um abraço para o João Rodrigues. Para a Josilda Santos. O CLSS falando aqui que uma colher de vinagre de maçã e meio copo de água baixa bem a glicose. Baixa mesmo. Um abraço para Plantas da Wanda, de Formosa, Goiás. Para Vera Pereira. Para o Antônio Vieira Lima, de Nova Canaã, na Bahia. Para Percilda Mota, de Petrópolis. Mimi Guedes, de Piabetá, aqui no Rio. Para Isabel Mendes. Denise Santana. Wagner Galbis. Santana Pires, de Goiânia. Domingos Rodrigues da Silva de Alagoas, Maria Souza, Fátima Lopes, Maria Aldelúcia Pereira, Adriana Lindoso, Antônia Lima, Maria Oliveira de São Paulo, Francisca Maria de Fortaleza, Maria Aparecida Camargo de Itaporanga, São Paulo, Lourdes Nascimento de Nilópolis. E é isso. E para Ana Cláudia Lopes. Doutor, a maçã ajuda a diminuir o açúcar no sangue? Ana Cláudia, ajuda sim. Abraço também para Leda Sandra Granucci. Pessoal, vou curtir meu domingo. Né? Estamos aqui trabalhando. 10h52 da manhã. Um abraço aí para Sônia Benezes. Mas eu vou curtir meu domingo e eu recomendo que você faça o mesmo. Se você quiser continuar aproveitando o seu domingo e, ao mesmo tempo, sabendo mais sobre a sua saúde, fica aqui comigo, porque se você tem pré-diabetes, se você tem diabetes, ou se você quer ter mais saúde, as 2 lives que eu vou sugerir para você agora são fundamentais e você não pode deixar passar, ok? Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e continua aqui para assistir essa live aqui, de algum desses 2 lados aqui, sobre chás que ajudam a chupar o açúcar no seu sangue, e essa live daqui sobre frutas que vão te ajudar nessa mesma função. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta, mas continue assistindo os vídeos. Não sai daqui. Te vejo na próxima live. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Ótimo domingo.